Sou José Luiz Marques, professor convidado pela UNB e INEPAD, consórcio UNB e INEPAD, para falar sobre planejamento tributário para vocês. Minha formação é em Ciências Contábeis, sou mestre em Contabilidade pela PUC de São Paulo e sou professor vinculado à Fundace, fundação vinculada à FEA USP Ribeirão Preto. Como primeiro ponto, a gente gostaria de salientar a importância de se fazer planejamento tributário no âmbito das empresas. Por que isso? Porque o sistema tributário brasileiro, ele tem uma série de deficiências. Ele traz para junto da gente alguma série de problemas e ele tem um custo muito alto nas empresas. Então nós temos problemas de lucratividade e temos problemas de geração de caixa em função desse sistema. Para vocês terem ideia, nós temos dois tipos de problema no sistema tributário. Primeiro grande problema macroeconômico. As receitas tributárias no Brasil, elas estão centralizadas na União. Mais de 50% de tudo que é arrecadado é gerenciado pela União, em detrimento dos estados e dos municípios, onde efetivamente ocorrem as grandes despesas para a administração pública. Segundo grande problema é que, no conjunto, a tributação no Brasil é regressiva. Ou seja, quem é que paga tributo? Quem não pode pagar. Quanto mais alta a faixa de renda, menor o impacto da carga tributária nessa renda. Quanto mais baixa a renda, maior é o impacto da carga tributária na renda. Terceiro grande problema, em nível macroeconômico, é que a gente vem notando um aumento progressivo da carga tributária em relação ao PIB. Nos últimos 30 anos, a arrecadação brasileira partiu de 27% em relação ao PIB para 38,5% em relação ao PIB em dados de 2004. Ou seja, em 30 anos nós aumentamos 11% a carga tributária em relação ao PIB. Nós temos também um problema sério que são problemas do sistema tributário. É o problema de interrelacionamento do sistema tributário com os contribuintes, as pessoas jurídicas, empresas, e as pessoas físicas, contribuintes como todos nós. Quais são os principais problemas? A estrutura do sistema tributário é muito ruim, ela é obsoleta. Imagine, todo o sistema tributário brasileiro está calcado em cima de um documento, que é a nota fiscal. Se você deixa de emitir a nota fiscal, você não tem o tributo a ser pago. Quer dizer, o sistema ele é muito frágil. Segundo, a tributação brasileira ela incide no preço. Todo o tributo está no preço. Então, quando você vai comprar uma roupa ou quando você vai tomar um chopinho, você toma 70% de imposto, 30% de valor agregado. Por quê? Toda a tributação está no preço. E isso faz com que essa tributação não gere competitividade dos nossos produtos dentro do mercado interno. Terceiro problema grande, a legislação brasileira é complexa. No Brasil, você faz a alteração de lei da seguinte maneira. Decreto 4.232. Fica alterado o caput do parágrafo 3º do inciso 2º da lei 4.238 de tanto, de tanto, de tanto. Ou seja, não se diz nada. Então, para você compreender um determinado tributo, você tem que pegar a legislação inicial e ir acompanhando toda a modificação no decorrer do tempo, para que você possa ter uma ideia de como trabalhar com esse tributo dentro da sua empresa. Outro grande problema. O sistema tributário brasileiro, ele induz a sonegação, inclusive a sonegação não intencional. O que é uma sonegação não intencional? Eu deixo de pagar tributo porque eu desconheço a lei, em função da complexidade da legislação, como a gente falou anteriormente. E o grande problema brasileiro, o sistema tributário brasileiro é tão diferenciado dos outros sistemas,
E nós estamos falando em Mercosul, nós estamos falando em negociar ALCA, blocos econômicos, e o sistema tributário brasileiro é diferente do sistema tributário da Argentina, do sistema tributário do Uruguai, do sistema tributário dos Estados Unidos ou do Canadá. Como é que a gente pode falar em mercado econômico com sistemas tributários diferenciados? Nós temos que trabalhar para harmonizar esses sistemas. Por outro lado, nós temos um problema sério que é o problema do contribuinte brasileiro. O contribuinte é o outro lado da moeda. Nós temos, de um lado, o fisco, que a gente chama de sujeito ativo do direito tributário. Do outro lado, nós temos os contribuintes, que é o sujeito passivo do direito tributário. E como é que a gente pode diferenciar ou trabalhar com esse tipo de contribuinte? Nós conseguimos distinguir 3 tipos de contribuintes. Um contribuinte que a gente chama de contribuinte sonegador. É aquele contribuinte que age de forma lesiva em relação ao fisco. É aquele contribuinte que, ao emitir a nota fiscal, faz o trabalho de meia nota. Ou seja, a primeira e a segunda via é num valor, a terceira e a quarta num valor inferior. É aquele que declara de forma inidônea à Receita os seus números contábeis. É aquele, pessoa física como todo mundo, que bota a sogra como dependente no imposto de renda para bater ou ter uma restituição maior. Esse é um tipo de contribuinte que a gente chama de contribuinte sonegador. Do outro lado, lado oposto a esse contribuinte, nós temos o contribuinte que a gente chama de conservador. É aquele contribuinte que não questiona, paga. Existe esse tipo de contribuinte? Existe. Porque você tem determinadas atividades econômicas, por exemplo, atividade de consórcio, consórcio de veículos, em que o mais importante para essas empresas é terem cotas de consórcio para vender. E se ela tiver algum litígio judicial com a Receita Federal não autoriza a liberação de novas cotas. Então ela paga o tributo, independente de achar se o tributo é correto ou não, para ter novas cotas de consórcio. É o que a gente chama de contribuinte conservador. Nem o contribuinte sonegador e nem o contribuinte conservador são interessantes, tanto para o governo quanto para as pessoas que trabalham com planejamento tributário. Por quê? Porque eles agem de forma distinta. Para nós interessa um terceiro tipo de contribuinte, que é o contribuinte que nós denominamos de racionais. O contribuinte racional é aquele que paga, mas paga o montante correto de imposto. É aquele que contesta determinadas leis que tendem a aumentar a carga tributária no Brasil. É aquele que busca alternativas legais para conseguir diminuir a sua carga tributária, ou o impacto dessa carga tributária no lucro. Então é esse contribuinte que é interessante, tanto para o fisco, quanto para as pessoas que trabalham com planejamento tributário. Para encerrar essa primeira parte, é muito importante a gente falar sobre o processo de sonegação. Porque os processos de sonegação no Brasil, ele é, primeiro, um não exercício da cidadania. Porque à medida em que nós estamos deixando de pagar tributo, cometendo crimes, nós estamos pagando um tributo adicional com plano de saúde, porque o governo não tem condição de dar saúde para todos. Com escolas particulares, porque o governo não tem condição de dar educação para todos. Então nós pagamos o tributo, tiramos uma parte desse tributo via sonegação e pagamos esse tributo novamente para ter alguns serviços públicos que nós não temos em função do governo não ter condição de ofertar esses trabalhos. Segundo, existe no Brasil um problema sério, que é a pouca confiança no governo por parte da população no que diz respeito à adequada aplicação dos recursos tributários. Então nós não sabemos como o governo vai utilizar esse dinheiro. Então a gente fica com o pé atrás e procura não pagar o tributo. Outro grande problema, e isso é um problema sério,
por parte do governo. Não existe equidade, igualdade entre os contribuintes. Então, de tempos em tempos, o governo dá isenção fiscal, ele dá incentivo fiscal, ele dá parcelamento fiscal ou anistia fiscal. Ora, por que eu vou pagar tributo em dia se eu posso pagar mais tarde em suaves prestações mensais iguais? Então, o sistema tributário que tem essa falta de equidade faz com que o contribuinte não queira pagar o tributo hoje porque ele vai ter um benefício fiscal amanhã. Então, é importante que a gente comece a questionar a ação da legislação fiscal na sonegação fiscal por parte dos contribuintes. E, por fim, existe uma baixa eficiência e muito pouca eficácia na máquina administrativa, principalmente na máquina administrativa de arrecadação. Nós temos hoje no Brasil uma evolução da Receita Federal e uma involução da Previdência Social. Então, a máquina de arrecadação da Previdência Social é muito ruim. E a máquina de arrecadação da Receita Federal é boa. Mas se você imaginar, por exemplo, que alguns estados brasileiros, vamos a nível estadual, São Paulo instituiu a GIA eletrônica, Guia de Informação e Apuração de ICMS, há menos de 5 anos. Existem determinados municípios que não têm legislação tributária própria, não tem nem fiscalização de tributos dentro dos municípios. Então, toda a máquina administrativa, ela não é nem eficiente e nem eficaz para a gestão dos tributos. Todos esses problemas fazem com que as empresas tenham que pensar, de uma forma ou de outra, a melhorar os seus ganhos, a melhorar a sua lucratividade, a melhorar o seu fluxo do caixa, trabalhando com o quê? Com um planejamento tributário. O planejamento tributário só existe hoje em função de uma ineficiência da máquina administrativa ou da máquina gestora dos tributos. E é interessante a gente notar que o governo, quando tem problema de caixa, ele age da seguinte maneira: pega a caneta, aumenta a arrecadação. Ele não pensa em racionalizar a arrecadação, ele simplesmente aumenta. Então nós tivemos, há bem pouco tempo, a questão do PIS e da COFINS, que eram cobrados de forma cumulativa. Ou seja, o primeiro pagava, o segundo pagava sobre aquele. O terceiro pagava sobre o que o segundo pagou. E não existiam compensações. Com alíquotas relativamente baixas, que era 0,65% de PIS e 3% de COFINS. Quando o governo resolveu utilizar a sistemática da não cumulatividade, ou seja, trabalhar com débitos e créditos de impostos de PIS e COFINS, a alíquota de PIS, que era de 0,65%, passou para 1,65%. A alíquota da COFINS, que era de 3%, passou para 7,6%. Ou seja, houve um aumento brutal na alíquota da tributação. E, em consequência, nós temos um aumento brutal da carga tributária. Por isso que é importante que a gente comece a perceber, a gente comece a trabalhar com a necessidade de fazermos planejamento tributário. Um grande problema que eu vejo também é o que eu chamo de relação entre o fisco, o Estado, e o contribuinte. Para o fisco, e isso é uma característica do direito tributário brasileiro, todo contribuinte é sonegador. E é interessante, eu falo que é uma característica do direito tributário, porque no Brasil o direito tributário tem o que a gente chama de inversão do ônus da prova. O que é isso? Se eu matar uma pessoa, eu sou inocente até que o Estado prove que eu sou culpado. Qualquer questão tributária, eu sou culpado até eu provar que eu sou inocente.
Então isso gerou com que a fiscalização enxergue o contribuinte como um grande sonegador, o que nem sempre é realidade. Nós temos bons contribuintes. Por outro lado, o contribuinte olha para o fisco de uma maneira muito ruim. Por quê? Porque o contribuinte acha que o fisco, além de incompetente, é corrupto. Então nós temos uma relação incestuosa, uma relação que parte de duas premissas falsas. É aí que entra a terceira premissa. Olha, nós temos que trabalhar de forma racional. Nós temos que trabalhar de forma a obter ganhos para a empresa, a obter ganhos para os consumidores dessa empresa, se a gente conseguir resolver o problema ou o impacto da tributação no nosso produto. E a isso nós chamamos de planejamento tributário. Primeiro grande passo para a gente entender isso. O que é um planejamento? Planejamento, antes de mais nada, é um processo de tomada de decisão. Ou seja, eu tomo decisões no presente e o reflexo dessas decisões nós vamos ver no futuro. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa noção de planejamento. O que vem a ser um planejamento de natureza tributária? É um estudo. É que eu faço antes, preventivamente, antes da realização do fato administrativo, buscando pesquisar efeitos de natureza jurídica, efeitos de natureza econômica e determinar quais as alternativas que eu tenho que sejam menos onerosas ao contribuinte. Ou seja, eu vou trabalhar com alternativas legais, buscando reduzir o impacto da carga tributária na minha lucratividade e no meu fluxo de caixa. Podemos melhorar um pouquinho essa definição, dizendo que é um conjunto de medidas que, direta ou indiretamente, visa o quê? Visa a economia de tributos. Esse é o meu objetivo final, economizar os tributos. Mas de tal maneira que o processo de escolha da ação obrigatoriamente tenha que ser lícito, não pode ser uma simulação e ela tem que ocorrer obrigatoriamente antes da ocorrência do fato gerador do tributo. Aí a gente começa a ter algumas definições básicas desse sistema tributário. O que é fato gerador do tributo? É uma determinada situação, normalmente econômica, definida em lei, que é suficiente e necessária para que ocorra a tributação. Por exemplo, qual é o fato gerador do ICMS? É a circulação da mercadoria. Então a mercadoria tem que sair do ponto A e ir para o ponto B para que haja a incidência do imposto. Qual é o fato gerador do ISS? O Imposto sobre Serviço. É a prestação de serviço. Ou seja, eu tenho que ter um cliente comprando efetivamente o serviço de uma pessoa para existir o fato gerador. Da mesma maneira, quando eu tenho imposto sobre transmissão causa-mortes, qual é o fato gerador? A morte de alguém e a transmissão dessa propriedade dos imóveis que ele possuía ou dos bens que ele possuía para os herdeiros. Isso é fato gerador. Se eu quiser fazer planejamento tributário, eu tenho que fazer antes que ocorra o fato gerador. Se eu trabalhar nesse antes, imaginem uma linha, se eu trabalhar nesse antes do fato gerador, eu estou provocando uma elisão fiscal. Eu estou provocando um planejamento tributário. Se eu agir durante a ocorrência do fato gerador ou depois da ocorrência do fato gerador, eu estou
provocando uma evasão fiscal, que é crime. E o crime de evasão fiscal é o único crime no Brasil que existe duas penas. Primeiro, você tem a pena pecuniária, você é obrigado a pagar imposto, mais multa, mais juro. Segundo, a pena de responsabilidade civil, no mínimo 3 anos de cadeia. Então é interessante que você comece a perceber que dentro do sistema tributário nacional a gente tem algumas características. Primeira grande característica, a divisão entre União, Estados e municípios, que a gente normalmente chama de federalismo fiscal. Quais os tributos que a União pode legislar? Quais os tributos que os estados podem legislar? Quais os tributos que os municípios podem legislar? Nós chamamos isso de competência tributária. E vejam, por que é importante eu fazer planejamento tributário? Eu estou falando de 3 unidades de geração de leis, União, Estado e Município, que me geram um grau de complexidade na legislação. E me gera também a incidência desses tributos no meu negócio, que nós chamamos de ônus tributário. Se você pegar uma indústria de maneira genérica, essa indústria vai ter um desencaixe financeiro de aproximadamente 13% do seu faturamento com a tributação. Não significa que 13% é o valor da carga tributária. Não, esse é o valor do desencaixe, porque toda a carga tributária está no valor que o contribuinte paga, que o consumidor final paga. Quem paga tributo no Brasil não é a empresa repassa. Quem paga tributo efetivamente no Brasil é o comprador de determinada mercadoria. Nós podemos fazer vários tipos de planejamento tributário. Nós podemos anular ônus fiscal. O governo emite uma lei e eu busco o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário declare nulo a ação da lei. Então é um planejamento tributário em que obrigatoriamente a empresa ou a pessoa física tem que recorrer ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário defina quem é que efetivamente tem razão. Se é o governo ao emitir a lei ou se é o contribuinte ao contestar a lei. Então, obrigatoriamente, quando eu vou anular um ônus fiscal, eu tenho que recorrer ao Poder Judiciário. Muito importante. Toda vez que nós recorremos ao Poder Judiciário, nós temos custos. Então, qualquer ação de planejamento tributário, nós vamos verificar quais são os custos de arcar com uma ação judicial. Não só custos de processo, custos processuais, mas também custos. E se eu ganhar, como é que eu vou receber o dinheiro de volta? No Brasil existe uma lei que diz que você recebe esse dinheiro de volta sob a forma de precatório. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Segundo, nós podemos buscar a redução do ônus fiscal. Diminuição. Aí eu não preciso do Poder Judiciário. Eu posso fazer esse tipo de planejamento dentro da empresa. Eu simplesmente vou buscar o quê? Uma forma legal e diminuir a minha carga tributária. Terceira coisa que eu posso fazer, adiar ônus fiscal. Nunca pagar hoje o que eu posso pagar amanhã. O governo, quando trabalha com incentivo fiscal, normalmente esses incentivos fiscais são feitos em cima do imposto de renda com adiamento do pagamento do imposto de renda. É muito comum o governo lançar a depreciação incentivada, ou seja, você compra bens de capital, em vez de depreciar num prazo maior, você faz a depreciação num prazo menor e você aumenta a tua despesa, diminui o teu lucro, tributa menos de imposto de renda num determinado período de tempo.
5 anos depois, você vai pagar esse imposto que você deixou de pagar nesse momento. Isso é um adiamento de ônus fiscal. E você pode fazer também a recuperação de crédito tributário. Você pagou imposto a mais no passado, vai buscar esse crédito tributário no presente. O que eu paguei lá, eu deixo de pagar agora. Volto a insistir, sempre dentro dos aspectos legais. Planejamento tributário pressupõe a ação dentro das regras legais. Nós não podemos imaginar planejamento tributário sem esse paradigma, sem esse limitador. Fazer planejamento sem seguir a regra legal. Obrigatoriamente, todo planejamento tributário tem que ser legal. Quais os cuidados essenciais de um planejamento tributário? Primeiro, todas as medidas obrigatoriamente têm que ocorrer antes do fato gerador. Essa é uma condição básica. Se eu agir, volto a insistir, durante ou depois do fato gerador, eu estou praticando um crime de evasão fiscal. Segundo grande cuidado essencial, qualquer procedimento que eu utilizar, obrigatoriamente tem que ser lícito, tem que ser legal, tem que estar previsto na legislação. Senão, eu estou cometendo crime de sonegação fiscal. Bom, dito isso, a gente vai começar a tentar explicar para vocês como no dia a dia, na prática, a gente faz um planejamento tributário. Como a gente pode elaborar um planejamento tributário? Não existe uma mágica, não existe uma receita, como se fosse uma receita de bolo. O que serve para uma empresa, obrigatoriamente não serve para outra. Então a gente tem que começar a observar, primeiro, passo número 1, conhecer a empresa. Por quê? Porque as empresas têm características diferentes. Nós temos que conhecer, primeiro, a estrutura societária. Como é que se compõe essa empresa? Quem são os sócios? Quais são as divisões de poder dentro dessa empresa? Porque de uma hora para outra eu preciso fazer uma fusão de empresa ou eu preciso fazer uma cisão de empresa para obter ganhos tributários, nós temos que fazer mantendo a estrutura societária. Então, o primeiro passo é estudar a composição da sociedade. Qual é essa estrutura societária? Segundo passo, qual a localização geográfica? Por incrível que pareça, a localização geográfica da empresa pode provocar ganhos ou perdas tributários. Eu costumo dizer para o pessoal, não é por acaso que Uberlândia é o maior centro atacadista do país. Porque Uberlândia tem a melhor localização geográfica para ser o maior centro atacadista do país. Por quê? Ela está em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, na divisa com o estado de Goiás. Ela compra mercadorias de Minas Gerais e de São Paulo, que são os maiores fornecedores de mercadorias para a cidade de Uberlândia, usando a alíquota de ICMS de 18% mercadoria vindo de Minas Gerais, de 12% mercadoria vindo de São Paulo e distribui essa mercadoria para Goiás, para o Centro-Oeste, com uma alíquota de ICM de 7%. Então, geograficamente, a cidade de Uberlândia permite ganhos tributários como um grande centro atacadista. Não é por um acaso que é o maior centro atacadista do país. A estrutura da produção da empresa também é importante. Por quê? Porque se eu sou uma indústria e produzo um determinado produto, a classificação desse produto, que tipo de produto eu produzo, é importante. Por quê?
em cima desse produto vai incidir um imposto chamado IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. E em cima desse IPI existe uma tabela de incidência de IPI, o que a gente chama de tabela TIP, que diz que o produto 9998 8200, que é a repimboca da parafuseta do caminhão, tem uma alíquota de IPI de 15%. Se esse produto, repimboca da parafuseta do caminhão, fosse a repibinha da parafuseta de um carro, a alíquota não seria 15%, seria 5%. Então nós temos que conhecer a estrutura da produção para conhecer o produto para poder encaixar dentro dessa alíquota de IPI. Sempre. Então, temos que conhecer a estrutura de produção e conhecer o nosso produto. Temos que conhecer muito bem a nossa estrutura de vendas. Por quê? A estrutura de vendas dá o teor da nossa tributação. Volto no caso do ICMS. Se eu tenho uma empresa que vende para outros estados, a alíquota de ICMS é menor. Se eu tenho uma empresa que tem a sua estrutura de vendas voltadas para o mercado externo, ela é isenta de tributação. E, dependendo da empresa, o canal de distribuição que a gente opta, nós temos ganhos tributários. Imaginem, por exemplo, uma empresa de móveis, que fabrique e venda móveis. Móveis, mesa, cadeira. Se eu vender essa mesa e essa cadeira para o consumidor final, pessoa física, ou seja, eu vou na fábrica e compro a mercadoria. A empresa, quando vender essa mercadoria para mim, ela vai calcular o ICMS em cima do valor da mercadoria mais o valor do IPI. Se eu vender direto para o consumidor final, pessoa física, o ICMS incide sobre o valor da mercadoria mais o valor do IPI. Então eu aumento a base de cálculo do ICMS. Se eu vender para uma outra empresa, um distribuidor, o valor do ICMS incide só sobre o valor da mercadoria. Então, se eu vender, o meu canal de distribuição estiver direto com o consumidor final, o meu ICMS vai ser maior. Então eu tenho que conhecer muito bem a minha estrutura de vendas. E também tenho que conhecer muito bem a minha estrutura de compras. Porque uma compra interestadual pode me dar perdas de natureza fiscal em cima do ICMS. Então eu tenho que conhecer estrutura de compra e estrutura de venda. Tenho que conhecer também a minha estrutura de fluxo de caixa. Meu período médio de pagamento, meu período médio de recebimento. Quais são os impactos no meu fluxo de caixa? Porque eu tenho que desencaixar também, junto a isso, os tributos. Tenho que analisar, tenho que saber o impacto da tributação nos meus produtos, no meu lucro e no meu caixa. E, finalmente, eu tenho que saber, conhecer a empresa, quais são os impactos da legislação tributária na minha empresa. Por exemplo, se eu sou uma empresa que produz produtos de informática, eu tenho uma série de benefícios fiscais. Se eu sou uma empresa voltada para a agricultura, eu tenho uma série de benefícios fiscais. Então eu tenho que conhecer a minha atividade, quais os impactos da legislação tributária nessa atividade. Eu gostaria de mostrar para vocês um balanço de uma empresa. Essa empresa é uma fábrica de móveis. O que essa fábrica de móveis faz? Produz e vende móveis para o consumidor final. Ela teve, durante o ano de 2003, um faturamento de R$ 9.965.000.
e teve um impacto de tributação em cima desse faturamento de 9.965.000. Ela teve IPI sobre a venda, ela teve ICMS sobre venda, ela teve PIS, COFINS e ISS. Ora, esses impostos embutidos no preço de venda são custos para a empresa. Só que ela comprou matéria-prima para produzir esses móveis. E ela teve também um impacto positivo de recuperação de IPI, de ICMS, de PIS e de COFINS. Então, se vocês verificarem, nós temos um impacto do imposto saindo, nós chamamos de débito tributário, e o imposto que eu recupero, nós chamamos de crédito tributário. O que a empresa recolhe? O que ela desencaixa? A diferença, débito menos crédito. Para um faturamento de 9.965.000. Aí eu tenho as despesas operacionais, despesas de natureza administrativa, despesa de natureza comercial, receita financeira, despesa financeira. Eu tenho meu lucro antes do imposto de renda e da contribuição social. Eu calculo o imposto de renda e a contribuição social com base no lucro presumido. Por que lucro presumido? Nesse caso, vocês vão observar que o meu lucro antes do imposto de renda representa 11,96% do faturamento. Ora, se eu tributar pelo lucro real, eu vou tributar um lucro maior. Planejamento tributário. Se eu fosse tributar pelo lucro real, eu tributaria sobre 11,96% do faturamento. Se eu fosse tributar pelo lucro presumido, eu vou tributar sobre 8% do meu faturamento. Então, primeiro passo para eu fazer um planejamento tributário. Qual a melhor maneira de eu tributar imposto de renda? Lucro real ou lucro presumido? Depende desse número. Lucro antes do imposto de renda. Se eu sou uma indústria, se eu sou um comércio e estiver acima de 8% de lucratividade, eu opto pelo lucro presumido. Se eu tiver abaixo de 8% de lucratividade, eu opto pelo lucro real. Então, se vocês observarem esse primeiro balanço, você vai ver que, nesse exercício, essa nossa empresa, fabricante de móveis, que vende móveis direto ao consumidor, dentro do Estado, ela não vende fora do Estado, ela teve tributos no valor de R$1.360.000, ou seja, 13,47% do faturamento foi efetivamente pago com tributo. Esse é o que a gente chama de efeito caixa. Primeira fase, primeiro passo, eu estou conhecendo a nossa empresa. Eu estou aprendendo a visualizar ou aprendendo a trabalhar com esses números. O que é faturamento? Faturamento é a venda que essa empresa faz durante esse período de tempo. Como é que é esse faturamento? É uma venda de produtos. Como é que eu posso modificar esse faturamento que me dê ganhos tributários? É isso que a gente vai tentar mostrar para vocês de agora em diante. Aí a gente passaria para o passo número 2. O passo número 1, conhecendo a empresa. Passo número 2, analisar a nossa lucratividade. Qual é o nosso lucro depois do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro? Qual é o nosso lucro depois que eu medi o efeito da tributação no meu caixa? No nosso balanço, nosso lucro, depois do imposto de renda e da contribuição social, ele representa um lucro de 8,37%. Vejam, é importante que eu consiga determinar, é importante que toda vez que eu faça a minha demonstração de resultado, demonstração do lucro,
eu trabalhe com esses percentuais do lado, para eu poder tomar decisões em cima de como eu vou agir dentro da minha regra tributária. Partimos para o terceiro passo. Já analisei meu lucro. Qual o meu terceiro passo? Analisar os tributos em relação ao lucro. Quanto sobra para mim, quanto vai para o governo? Se a gente observar no nosso caso, sobra para mim 850 mil, vai para o governo 1.390.000. Eu pago mais para o governo, fico menos para mim. É o impacto que a gente faz nesse passo número 3. A gente vai para o passo número 4, seguindo devagarzinho. Ora, e se eu modificar a minha estrutura de vendas? Qual é o impacto que eu vou ter nesse meu lucro? Mas como é que eu posso modificar uma estrutura de vendas? Em se tratando de móveis, a minha solução está no produto. Qual é a grande novidade do mercado moveleiro no mundo todo? É o faça você mesmo. Você não compra uma mesa, mas você compra um kit de mesa e monta a mesa. Você compra um kit de guarda-roupa e monta o guarda-roupa. Você monta um kit de cadeira e monta a cadeira. Faça você mesmo. Mas aqui no Brasil a gente não tem muita tradição de faça você mesmo. Então eu vou produzir não mais uma mesa, eu produzo um kit de mesa. Você quer a mesa montada? Eu te vendo o kit e te vendo a mão de obra para montar a mesa. Eu estou mudando a minha estrutura de vendas. Aí eu vou fazer as minhas continhas. Eu vou simular no computador essa nova situação. Se eu, ao invés de vender móveis, vender kits de móveis e vender a mão de obra para montar esse móvel, qual é o impacto na minha tributação? Então eu vou pegar novamente a minha demonstração de lucro e vou trabalhar com o que a gente chama de simulação. Qual é o meu faturamento de vendas? O meu faturamento de vendas foi 9.965.000. A minha prestação de serviço foi 128 mil reais. E se eu modificar? Eu não vou vender mais um móvel, eu vou vender o kit de móvel. Por quanto eu vou vender? Por 6.976.000. Eu diminuo o valor da minha base de tributação de ICMS e de IPI. E aumento a minha base de cálculo da tributação de prestação de serviço. O que eu estou fazendo na prática? Eu estou transferindo uma parte da minha linha de produção para a casa do meu consumidor. Eu vendo um kit, em vez de eu montar na minha empresa, vai um funcionário meu montar na propriedade da pessoa que comprou essa minha mesa. Então eu troco venda de bens por venda de serviços. Então eu vendia 9.985.000, passa a vender 6.976.000. E os outros 2 milhões eu deixo de ganhar? Não, eu recebo como serviço. O que vai acontecer na minha demonstração de resultado? Vai acontecer o seguinte, eu vou pagar menos IPI, vou pagar menos ICM, vou pagar mais ISS, Imposto sobre Serviço. Qual o impacto disso no final da minha tributação? Lá embaixo, no meu lucro, mantendo-se todas as outras alternativas inalteradas. Eu vou chegar na seguinte conclusão, que o meu lucro líquido, que era de 598 mil reais, passa para 1.650.000. Opa! Tem aí alguma coisa interessante. Eu modifiquei a minha estrutura de distribuição
a minha estrutura de venda, a minha estratégia de venda e obtive um ganho tributário. E todo esse ganho de lucro aqui, ele é decorrente dessa nova situação tributária. Então, observando, eu tinha um impacto de tributação de 13,47% sobre o meu faturamento. Com essa nova sistemática de venda, eu passo a ter uma base de tributação de 5,37% sobre o meu faturamento. Eu diminuo o impacto tributário nas minhas operações e nos meus lucros. Então eu fiz uma simulação e verifiquei quais são os meus ganhos. Eu pago mais um imposto, menos outro imposto, e no final eu tenho um ganho de R$1.051.000 no ano. Então eu fiz uma simulação. Mas só essa simulação basta? Não, não basta. Eu tenho que dar mais um passo. Eu tenho que verificar o quê? Eu tenho que verificar se esse impacto que está dando no meu lucro também se reflete positivamente no meu caixa. Eu vou desencaixar menos imposto? Eu vou preservar meu caixa de uma maneira melhor? Nesse caso, sim. Ora, eu fiz uma simulação, o impacto no lucro e no meu caixa é positivo, eu vou passar a fazer o quê? Analisar os efeitos jurídicos. Quais são os riscos de eu fazer essa operação? O fisco pode bloquear essa operação? É legal eu fazer esse tipo de mudança de venda? Estou fazendo uma análise de risco. Eu vou analisar qual é a eventual ação fiscal do fisco contra a minha empresa porque eu mudei a minha forma de vender a minha mercadoria. Eu vou estudar as mudanças que ocorreram na legislação para ver se elas me permitem fazer esse tipo de mudança. Eu vendi a mesa, hoje eu vendo kit de mesa e mais serviço. Eu posso fazer isso? Uma vez que a gente já fez o estudo da empresa, a gente já simulou uma situação nova, a gente já verificou os efeitos jurídicos, e a gente tem segurança de que nós não vamos ser punidos pelo fisco por fazer uma alteração na nossa linha de vendas, nós vamos implantar o planejamento tributário dentro da empresa. E como é que a gente faz essa implantação? É de uma hora para outra? Não, não é. Primeiro, nós temos que verificar a oportunidade da implantação. Existem determinadas mudanças na lei, alterações de lei e que nos dão ganhos tributários, que só tem uma oportunidade para que a gente possa implantar. Só naquele momento. Nenhum momento no passado e nenhum momento no futuro mais. Ou seja, se eu não fizer naquele momento, eu não faço nunca mais. Esse exemplo que a gente deu de mudança na nossa estrutura de vendas, eu posso implantar nesse exercício, posso implantar no mês seguinte, posso implantar só no exercício que vem, e eu vou ter que estudar qual é a melhor oportunidade para que eu faça a implantação dessa nova sistemática de venda. Mesmo porque eu vou ter que investir em marketing. Eu vendi a mesa, eu não vou estar mais vendendo mesa. Eu vou estar vendendo uma mesa mais um serviço de montagem da mesa. Então eu tenho que preparar a oportunidade para implantar esse sistema de vendas, que vai me permitir ganhos tributários. Segundo, eu tenho que acompanhar a implantação deste planejamento através de um comitê gestor. Nunca, em hipótese alguma, uma empresa pode fazer uma mudança nesse tipo com uma pessoa só. Ela tem que ter um comitê de várias pessoas para irem analisando todas as mudanças que ocorrem dentro da empresa e na legislação tributária. Nós temos que fazer uma análise de todas as variantes do processo. Por quê? Porque a fiscalização
o fisco, o legislador, ele também está tão preocupado com o problema da fragilidade das leis quanto eu estou. Então, se eu estou aproveitando-me, entre aspas, de uma fragilidade na lei para buscar um ganho tributário, o fisco está preocupado em fechar essa porta para que outros também não façam, para que não caia a arrecadação dele. Então nós temos que estar trabalhando constantemente na oportunidade de implantação, no acompanhamento através de um comitê gestor e na análise de todas as variantes do nosso processo. Por quê? Um outro passo, que é o passo final. O que nós vamos fazer? Começar tudo do zero. Passo número 1, vamos replanejar de novo. Não existe em questões tributárias um planejamento que tenha início, meio e fim. Ele tem início, meio e fim e um início novamente. É o que a gente chama de círculo virtuoso em planejamento. Porque ele não se esgota em si. Olha, uma vez que eu consegui esse ganho tributário, e o ganho tributário nosso, no nosso exercício, de 598 mil para 1.658.000 de lucro, com um ganho de 1.051.000 reais de lucro, só mudando a estrutura de vendas me deu ganhos tributários, eu posso buscar aqui outras alternativas para obter novos ganhos. E é interessante que a gente comece a fazer disso um exercício de buscar novas soluções. Porque hoje, por exemplo, nós temos uma legislação, um tributo federal chamado Simples, que é o sistema simplificado de tributação para microempresas e para empresas de pequeno porte. E o governo fez recentemente uma medida provisória em que aumentou os limites para a empresa poder ser optante do Simples. Ou seja, uma empresa hoje que fature até 2.400.000 reais ano pode ser optante do Simples, com uma alíquota de 12% de tributos federais. A princípio parece uma atração. Olha, o Simples é uma boa. Pode não ser. Nós temos que sentar e fazer essas contas. E é interessante, eu já falei isso para vocês. Olha, nem sempre o que serve para uma empresa serve para outra. Por exemplo, quando a gente fala em opção de lucro real ou lucro presumido, o que é bom? Se eu sou uma empresa prestadora de serviço de profissão regulamentada, normalmente o lucro presumido é melhor. Normalmente. Você pode ter empresa em que a regra não se aplique. O grande problema no Brasil é que nós temos muitas exceções à lei. E nós temos que trabalhar com as exceções. Então, nosso planejamento ele tem que ser feito passo a passo, ele tem que ser feito com simulações, ele tem que ser feito com impactos econômicos e impactos financeiros, para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa, a partir desse momento que eu obtive meu primeiro ganho, buscar o meu segundo ganho. Para que no momento futuro eu consiga melhorar a minha estrutura produtiva, a minha estrutura de produtividade, ganhar, poder baixar o meu preço de venda e ganhar num aumento de escala, obtendo ganhos tributários. Então, a gente tem que estar sempre preocupados com o replanejamento. Replanejar sempre. E uma coisa que eu acho muito importante, mas muito importante, é falar sobre a ética do profissional quando a gente está fazendo planejamento tributário. Por quê? Primeiro, a linha de separação do crime evasão fiscal com o planejamento tributário é muito tênue. A linha de separação é muito frágil. E nós podemos incorrer no erro de fazer coisas erradas e usarmos a sonegação para obter ganhos imediatos. Então eu sempre costumo terminar qualquer
palestra ou qualquer aula sobre planejamento tributário falando da ética. Porque quer queiramos ou não, nós estamos vivenciando hoje, primeiro, um aumento de visibilidade nas empresas. As empresas estão ficando mais visíveis, não só para a sociedade, mas também para o fisco. Antigamente nós tínhamos o fisco federal, o fisco estadual, o fisco municipal que não conversavam um com o outro. Hoje eles conversam. Hoje eles trocam informações sobre determinado contribuinte. Então a tua empresa teve um aumento de visibilidade. E está acontecendo, e felizmente aqui no Brasil também está acontecendo isso, em função de uma série de denúncias que a gente teve, um aumento na exigência da sociedade, no sentido que os dirigentes, não só dirigentes públicos, mas também dirigentes privados, tenham um comportamento aceito. E é interessante que quando a gente discute determinados problemas, a gente fala, olha, a empresa tal sonega, a empresa tal não sonega. E as pessoas começam a migrar. É uma tendência futura. Outra, quando a gente fala de ética, principalmente de ética dentro das empresas, o exemplo vem de cima. Efeito chuva. Nenhuma empresa, nenhuma administração vai ser ética se os proprietários da empresa não forem. E é engraçado, porque quando você começa a observar que a empresa está trabalhando com caixa 2, você tem desvios de estoque. Você arruma mais um sócio, o teu empregado ou o teu mal empregado. Então é muito importante que todo mundo pense, olha, nós vamos fazer planejamento tributário. Nós vimos um exemplo de como fazer planejamento tributário, mas nós não podemos cair na tentação de fazer sacanagem tributária. Nós temos que trabalhar dentro dos limites da lei. Uma das primeiras coisas que eu falei para vocês, olha, a lei é o nosso limite. Além da lei, a ética é o nosso limite. Porque a questão tributária, antes de mais nada, é uma questão séria. É uma questão de preço. É uma questão de quem está consumindo o meu produto. Porque é ele que efetivamente está pagando toda a carga tributária. Nós temos o governo que precisa arrecadar. Arrecadando, precisa prestar serviços públicos adequados para a população. Mas ele só arrecada se a população consumir. Porque no Brasil, toda a tributação ela está centralizada onde? Ela está centralizada no consumo de bens e de serviços. Então eu queria fechar essa aula chamando a atenção de vocês para isso. Olhe, planejamento tributário existe. A legislação, ela é muito complicada. Nós temos que conhecê-la para obter ganhos tributários, mas dentro de um limite da ética e do limite da lei. Muito obrigado. Professor, tendo em vista o que o senhor abordou durante a aula sobre planejamento tributário, gostaria de perguntar como que instituições financeiras como o Banco do Brasil podem ter ganhos dessa natureza? Bom, Paulo, primeiro, no Brasil, as instituições bancárias especificamente, seja ela estatal, seja ela privada, elas são as grandes beneficiárias do sistema tributário nacional. Por quê? A carga tributária incidente sobre o negócio bancário, ela é muito pequena, porque o grande tomador de recursos dos bancos é o governo. E os bancos trabalham muito com títulos da dívida pública. E a Constituição,
é clara e diz que rendimento originário da dívida pública é isento de imposto, não pode ser tributário. Então os bancos normalmente já têm uma carga tributária pequena. Algumas instituições bancárias particulares, não o Banco do Brasil, ela tem obtido grandes ganhos tributários no processo de aquisição de outras unidades, de outros bancos. E é um exercício muito interessante você perceber que o que os bancos chamam, por exemplo, de créditos em liquidação. Crédito em liquidação para banco é o equivalente para as empresas de provisão para devedor duvidoso. Os créditos em liquidação são lançados contra o resultado, totalmente dedutíveis para fins de imposto de renda, de acordo com a regra do Banco Central. Então, se você comparar a PDD com os créditos de liquidação, a legislação novamente privilegia bancos. Ela é mais liberal em relação às empresas privadas. Mas, de maneira geral, os bancos hoje eles têm procurado conhecer de uma forma mais adequada, principalmente a legislação do ISS, porque hoje as prefeituras estão acordando também para o impacto da operação bancária no ISS deles. Então elas estão indo atrás dos bancos tentando buscar dinheiro. E o pessoal voltado para o sistema bancário tem que começar a olhar com muito carinho o serviço que ele presta e qual o impacto da legislação do ISS em cima desse serviço. Que hoje as prefeituras estão indo buscando atrás, que até bem pouco tempo não iam. Então é interessante que o pessoal comece a observar esse tipo de tributação que até então era inexistente e que vai representar no futuro grandes ganhos para as prefeituras. A maioria dos bancos não está muito preocupada com o ISS, mas tem que se preocupar. Então o pessoal que trabalha em bancos tem que começar a preocupar com a relação prestação de serviço bancário prefeitura, que é o grande avanço que as prefeituras estão tendo nesse momento. Tá certo, professor. Obrigado. Então.